vez você trouxe uma reflexão de Kant, onde a liberdade não é você fazer o que você quiser, né? E as pessoas, elas buscam ter muito dinheiro para que elas possam fazer o que elas quiserem. As pessoas vivem numa sociedade de direito, onde elas acham que têm direito a tudo, e se elas tivessem dinheiro suficiente, elas poderiam fazer o que elas quisessem. E aí você me trouxe o conceito onde a liberdade não é isso, a liberdade seria exatamente o oposto. Seria você fazer o que você não quer, porque se você fizer o que você quer, você é um escravo dos seus próprios desejos, logo você não é livre, você acaba ficando refém das suas próprias necessidades carnais eventualmente. E aí, no meio dessa lógica, eu olho para pessoas muito ricas e quando eu percebo o Brasil, a gente tem algo como 230 bilionários no Brasil. Eu já conversei no detalhe ou com um certo grau de intimidade com pelo menos uns 60, 70 deles. Uhum. E eu começo a perceber que uma vida com dinheiro é muito melhor do que uma vida sem dinheiro, porém, eu às vezes me questiono: será que uma vida com dinheiro te torna mais livre ou te aprisiona mais? Então a pergunta que eu quero te fazer é: o dinheiro torna as pessoas livres ou as pessoas escravas? Eh, primeiro eu estou extremamente honrado e feliz, porque você resgatou aí um ensinamento do Kant que é maravilhoso e que eu não contava que você tivesse, eh eh, anotado tão bem assim e fizesse parte, assim, do teu repertório, né. Eh, de fato, é um entendimento de liberdade muito particular e muito na contramão do senso comum. E aqui nós temos um enorme problema, né, porque se você partir do senso comum e disser que liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer, então você que está me ouvindo, você ouviu bem, né. A liberdade é a liberdade de fazer o que se quer. Portanto, o que pode ou não ser livre é o fazer. E o fazer será livre quando alinhado ao que já se quer. Ora, sendo assim, eu preciso primeiro querer e depois fazer o que eu quero. Portanto, a liberdade não incide sobre o querer. O querer é um dado. E a liberdade seria a possibilidade de alinhar a vida a esse dado, portanto, satisfazer a esse tirano. O que é absolutamente contraditório com a própria ideia de liberdade. Se eu tenho que se eu tenho que querer ou desejar para depois ser livre para fazer, então é evidente que eu não posso ser livre para querer. E, portanto, sou escravo do meu desejo, né? E se o dinheiro, ele potencializa, ou ele facilita, ou ele permite a satisfação ininterrupta dos desejos, ele é um aliado poderoso do tirano. Portanto, ele é tirânico e escravizante. Ora, você dirá, muito bem, então qual é o dinheiro libertador? Porque enquanto for permitir comprar coisa que você quer ter, já vimos que não é bem o dinheiro que escraviza. O que escraviza é o desejo. E o dinheiro só viabiliza a satisfação desse tirano. Paradoxalmente, o indivíduo que não tem recursos, ele deseja, mas não satisfaz o seu tirano, né? E toda essa frustração vai recalcada para algum canto. Enquanto que quem tem recurso vai lá e vai satisfazendo. 1, 2, 3, 5, 10, 50 sacolas e mais sacolas e pá, né? E assim, sem perceber que não tem fundo, é um escravo enquanto vida houver. Então você vai dizer, então, como o dinheiro pode ser libertador? Oi, o dinheiro só será libertador se você não for escravo do seu, eu diria, das suas
forças mais profundas, mais íntimas, mais subterrâneas, mais pulsionais portanto, eu diria que só aquele que tem dinheiro pode ser livre. Mas não porque compra e se ajoelha diante dos seus desejos, mas porque pode comprar e não compra. Sendo kantiano até a medula, eu diria, porque o sujeito que deseja e não tem como comprar, você nunca sabe se ele não tem porque ele não tem como comprar, ou se é porque, de fato, ele é livre em relação às suas inclinações, aos seus apetites. Né? Porque se tivesse, compraria. Se tivesse, seria escravo. Se tivesse, se ajoelharia. Mas, como não tem, ele engole seco. Né? Engole seco. Agora, já o cidadão que tem recurso, que tem pulsões e que, como sugere Kant, por uma questão de saber prático, por uma questão, eu diria, de inteligência existencial, né? Esse indivíduo podendo preencher essa lacuna, esse indivíduo não o faz, esse sim é livre. Então veja, quando que o dinheiro é libertador? Ou, se você preferir, quando que há independência financeira? Há independência financeira não quando eu uso o dinheiro para tampar os meus buracos, mas quando, podendo tampá-los, eu não o uso. Eu não uso. E veja, e não é por sovinice, ou não é por estratégia, ou não é segurar aqui para poder tampar um buraco maior lá. Não é, não. É por uma questão de sabedoria existencial. Muito embora eu possa ter uma vida sofisticada, eu entendo, porque tenho sabedoria, que uma vida simples me convém mais. Então, eu tenho condições de viver outramente, mas eu viverei desse jeito, porque assim, eu diria, a minha filosofia sugere. Então, aqui nós temos uma outra ideia de independência financeira. É a independência trazida pelo dinheiro, mas não para escravizar, e sim para mostrar a liberdade possível em relação às nossas próprias lacunas. Então, eu acho que eu não poderia ter ficado mais contente com essa resposta, porque ela pega a ruptura do senso comum e estica na sua maior radicalidade. Eu queria apenas propor que, no final das contas, você tem duas definições de desejo ao longo da história do pensamento que se enfrentam, que são incompatíveis entre si, a de Platão e a de Spinoza.